Bom, vamos lá. Eu vou gravar vários vídeos, né? Esse primeiro que eu quero mostrar para vocês é só para falar sobre alguns termos que vocês vão ter, a gente vai ver em várias provas, tá? Isso não só nas provas do 8º ano, mas vocês vão ver em provas do primeiro, do segundo, do terceiro ano, sempre vai aparecer esse tipo de palavra, termo, né? Primeiro, toda vez que vocês lerem no meio de um problema de enunciado, qualquer coisa assim, e tiver escrito diferença, vocês sabem que isso aqui está relacionado com continha de menos, quer dizer, isso daqui está relacionado com subtração, tá? Subtração. Então, se pedirem, por exemplo, colocarem assim, faça qual que é a diferença entre as frações 1/3 e menos 2/5. Vamos supor que a pergunta seja essa. Se eles estão pedindo para a gente calcular a diferença, quer dizer que é para a gente fazer uma continha de menos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que colocar sempre na ordem que eles pedem, tá? Então, aqui é diferença entre esta fração e esta. Então, é para colocar primeiro essa fração, 1/3, e depois essa fração, menos 2/5. Ah, professora, mas então aqui já está fazendo uma continha de menos. Não, olha, esse menos é o negativo desta fração. Por enquanto, eu não acrescentei nenhum sinalzinho de menos. Então, a gente é que tem que acrescentar o sinalzinho de menos. Então, aqui, ó, eu vou acrescentar o sinal de menos. Esse sinalzinho de menos aqui, a gente que está acrescentando agora. Isso aqui, então, é que é a diferença, tá? Só que como não podem ficar dois sinais juntos, a gente é que tem que acrescentar um parênteses aqui para poder separar os dois sinais. E aí tem que calcular a diferença, porque como são duas frações, a gente tem como calcular a subtração dessas frações. Então, a gente vai ter que calcular primeiro, eliminando parênteses. Então, vamos lá. Para eliminar esse parênteses, como é menos fora, esse menos manda a gente inverter o sinal de dentro. Então, aqui a gente tem que fazer menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1/3, menos com menos dá mais, 2/5. Como que faz soma de fração? Lembrando, para a gente fazer soma de fração, a gente tem que deixar o denominador, quer dizer, a partinha de baixo da fração, a gente tem que deixar igual. Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre 3 e 5. Ou multiplicar, que eu já expliquei que se a gente multiplicar, nem sempre vai dar igual ao MMC. Só que a gente tem garantido que o resultado vai dar certo. Então, aqui, ó, eu posso calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, que vai dar, ó, por 3 dá 1, o 5 não dá, por 5 dá 1 e 1. E aí multiplica, 3 vezes 5 vai dar 15, esse é o MMC. Então a gente coloca sobre 15 e sobre 15. E vamos ter que mudar o numerador. Tem aluno que eu já vi que não sabe essa parte. Ele pega, põe o MMC e copia só um aqui e dois aqui. E não é assim. Se por um acaso a gente tira o mínimo, a gente tem que... Aqui a gente está mudando o denominador, ó. Ele era 3 e ele mudou para 15. Então, o numerador também vai ter que mudar. Então, para quanto que ele vai mudar? Vamos ver. Se por um acaso eu tenho... aqui embaixo era 3 e virou 15, por quanto que a gente multiplicou aqui para ter virado 15? Foi por 5.
Então, se eu multipliquei embaixo por 5 para dar 15, em cima eu também tenho que multiplicar por 5. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. E embaixo, 3 vezes 5 já está aqui 15. E esse daqui, para ter virado 15, era 5. É porque eu multipliquei por 3. 5 vezes 3 que vai dar 15. E 2 vezes 3 vai dar 6. E agora tem que fazer dívida e dinheiro no bolso. Então aqui eu tenho 5 e eu tenho 6. No total eu tenho 11 e o de baixo era 15 e permanece 15. Então o que a gente acabou de calcular aqui foi a diferença entre essas duas frações, que deu 11 sobre 15. Podem também pedir para nós calcularmos a diferença. Então, vamos lá. Podem pedir para nós calcularmos a diferença entre o numerador e o denominador da fração. Da fração, por exemplo, 3 nonos. Não. 3 nonos. Vamos supor que seja 3 nonos. Para calcular a diferença, outra de novo, né? Ele está falando para calcular a diferença entre o numerador e o denominador. Então, primeiro ele quer que a gente coloque o numerador. Então, vai ter que ser 3 menos o denominador, que é 9. E aí tem que fazer dívida e dinheiro no bolso. Então aqui eu tenho 3 e estou devendo 9, eu fico devendo 6. Então menos 6 é que é a diferença entre o numerador e o denominador, tá? Então sobre diferença é isso daí. Bom, aí próximo passo. Esse daqui não é o único termo que é usado, né? Existem outros termos também que são bastante usados. Ixi. Tá ruim de apagar. Então, outro termo que também é usado é quociente. Quociente. Quociente está ligado com divisão, tá? Então, toda vez que a gente for ler quociente em algum problema, a gente vai associar com divisão. Então, o que podem pedir quando falam em quociente? Eles podem, por exemplo, falar assim, qual que é o quociente entre as duas letras A e B? Quociente entre as duas letras vai ser A dividido por B, ou A dividido por B. É isso daqui. Só que, bom, quando é letra e eu não tenho o valor da letra, eu não tenho como calcular isso daqui. Eu vou ter que deixar indicado como eu deixei aqui. Agora, se eles pedirem um quociente, qual o quociente entre os números? Eles podem dar um que dê um valor bonitinho exato, né? Mas eles podem pegar e pedir assim, qual o quociente entre os números? Menos 10, por exemplo, e menos 7. Vamos supor que seja isso daqui. Se eles tiverem pedido entre dois números, nós vamos fazer menos 10 dividido por menos 7. Também aqui vai ficar sinal junto, então tem que ter parênteses.
Ao invés de colocar a divisão assim, gente, se eu tivesse colocado menos 10 dividido por menos 7, também estava certo, tá? Então, isso aqui também é certo. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa divisão? Menos com menos vai dar mais. Agora, 10 dividido por 7, quando eu tenho algum teste, eu tenho que ver se lá nas alternativas, se está indicado, se está só escrito assim, 10 sobre 7, quer dizer, em forma de fração, porque essa continha não vai dar exata, ou se o resultado está em forma de número decimal, quer dizer, se está com vírgula. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Se lá tiver com vírgula, eu vou ter que fazer 10 dividido por 7 e ver qual é o resultado que dá essa divisão. Então, 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7. Para 10 falta 3. Para continuar essa conta, eu vou pôr vírgula e acrescentar 0. 30 dá para dividir por 7? Dá. Vai dar 9, não, que 9 o quê? Vai dar 3 vezes 7 vai dar 21. 21, que 21, eu tô bem, hein? Vai dar 4 vezes 7, que dá 28, para 30 sobra 2. Aí eu tenho que ver se lá vai ter uma casa só, se vai ter duas casas, eu preciso ver quantas casas. Então, vamos supor que seja uma casa só lá na resposta, então eu fiz aqui até 1,4. Então, esse daqui é o quociente entre menos 10 e menos 7, tá? Eles podem pedir quociente daquilo que, dos números ou das letras que eles quiserem, tá? Ah, e se for, eles pedirem, por exemplo, quociente entre frações, por exemplo, eu quero saber qual quociente entre, por exemplo, 3 sétimos e o número 5. Vamos supor que seja entre esses dois. Ó, um está em forma de fração e o outro não. Bom, se eu vou fazer conta com fração, eu prefiro deixar os dois em forma de fração. Então, o 5 não está em forma de fração. Para eu deixar ele em forma de fração, é só eu colocar aqui embaixo que não está aparecendo esse sobre 1. Aí, vamos resolver. Vai ficar 3 sétimos dividido por 5 sobre 1. Como que resolve divisão de fração? A gente tem que copiar a primeira, 3 sétimos. Essa multiplicação aqui, ela vira... Desculpa, essa divisão aqui, ela vira multiplicação. A gente troca para multiplicação. Então, copia a primeira e multiplica pela segunda fração invertida. Então, aqui é 5 sobre 1, vira 1 sobre 5. Tá, e como é que resolve multiplicação de fração agora? Multiplicação é bem facinho, é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 dá 3. E 7 vezes 5, 35. Esse daí é o quociente. A professora, mas... Aí, chega lá, nessa questão, você vai lá, tá certíssimo isso daí. O aluno aqui calculou o quociente entre esses dois números aí, duas frações no caso. Só que ele vai lá olhar nas alternativas e nas alternativas não tá aparecendo fração. Se tiver aparecendo nas alternativas número decimal, significa que não pode parar aqui. Eu teria que dividir o 3 pelo 35 e saber isso daí em forma de número decimal. Então aqui 3 dividido por 35 não dá para dividir, porque o 3 é menor do que 35. Então eu já coloco 0 aqui no quociente. Para poder dar continuidade à conta, agora quebrando isso daí em pedacinho, eu ponho a vírgula e acrescento 0. 30 dividido por 35 continua não dando para dividir, porque 30 é menor do que 35. Então vai outro 0 aqui. Para poder continuar a conta, eu tenho que acrescentar 0. 300 dividido por 35. Se não desse de novo, eu colocava 0 na resposta. Mas nesse caso aqui, agora dá para dividir, né? Vai dar quanto isso daqui? 35, vamos ver se dá por 9. 9 vezes 5, 45, vão 4. 9 vezes 3, 27, 28, 29, 30, 31. Se fosse por 9, daria 315, passa. Então, vamos ver se é vezes 8.
35 vezes 8. 8 vezes 5 vai dar 40, vão 4. 3 vezes 8 vai dar 24, mais 4, 28. 280, agora dá. Então, é 300, tira 280, vai sobrar 20. Então, o 8 serviu e aqui sobrou 20. Para dar continuidade à conta, eu acrescento 0 aqui. Aí, vou fazer 200 dividido por 35. Dá para dividir porque ele é maior. Então, vamos ver. 35... Ó, a gente já viu que o 8... Vamos ver se esse daí vai dar 6. Vamos ver se o 6 dá. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21, ó. 21. 210, passa. Então, vamos fazer vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17. Ó, agora dá. Então, aqui serviu o 5. E aqui vai sobrar 5, 2, 0. Vai sobrar 25. Aí, aqui eu acho que já vai ser suficiente lá, mas você tem que procurar nas alternativas. Então, aqui deu 0,085. Esse aqui. Esse é o quociente aqui também. Só que se tiverem pedindo em forma de número decimal, eu vou ter que usar esse daqui, tá? Esses daqui são os que mais podem aparecer, tá? Se por um acaso tiver em alguma provinha a palavra fatores, assim como quociente tem a ver com divisão, fatores a gente vai associar com multiplicação, tá? Multiplicação. Só que isso daí eu não vou dar mais exemplo, mas é a mesma coisa. Se falarem assim, ó, o A e o B são fatores, eu vou colocar A vezes B, porque é multiplicação, tá? Então, sobre os termos é só isso daí, pessoal.